Oi, gente. Nossa aula de hoje vai ser sobre movimento circular uniforme. Bom, o que é um movimento circular? É o movimento que vai percorrer uma circunferência, ou parte de uma circunferência. Se a gente vai analisar um movimento circular, a gente vai ter que usar medidas associadas à circunferência. Então, vai ser muito comum a gente medir, por exemplo, a posição ou a distância percorrida por um corpo no movimento circular, não em metros, ou não só em metros, mas também a partir do ângulo que ele variou. Então, as medidas de ângulo que a gente representa aqui com essa letra grega chamada θ, elas vão ser medidas importantes para a gente analisar o movimento. A gente está muito acostumado a fazer medidas em grau, só que no movimento circular vai ser muito mais comum a gente encontrar medidas em radianos, tá? Porque radiano é uma medida de verdade, como eu medir algo em metros, né? Ou medir o tempo em segundos. O grau não, o grau é uma graduação, é uma proporção, né? No caso, a medida em grau, a gente meio que definiu que uma volta completa seria 360 graus, então cada grau é 360avos dessa circunferência. Então é só uma graduação, eu poderia ter escolhido um outro valor qualquer. Agora, o radianos é uma medida que se refere ao raio da circunferência, né? Um radiano ele mede o comprimento de arco que tem o mesmo tamanho de um raio de circunferência. Então, é mais comum, a gente vai usar com mais frequência essa medida em radianos. Bom, e aí o arco da circunferência, vocês provavelmente já devem ter estudado lá em matemática, que a gente pode calcular essa distância aqui usando o ângulo que eu tenho aqui. Basta pegar o valor do ângulo em radianos e multiplicar pelo raio. Então, por exemplo, se eu estou analisando um movimento, né, eu quero saber qual a distância percorrida pelo móvel na circunferência, eu pego o ângulo que ele variou e multiplico pelo raio, eu vou ter a distância aqui. Por exemplo, se eu medir aqui o raio em metros, eu vou ter a distância em metros. Bom, e aí a gente está querendo analisar um movimento, né? Então, a gente vai ter aqui no movimento circular medidas análogas às medidas que a gente faz no movimento retilíneo. Então, lá no movimento retilíneo, quando a gente quer analisar o movimento, uma das medidas que a gente usa é o espaço percorrido. Então, a gente pega a posição inicial do corpo, a posição final do corpo, né? Diminui uma da outra, a gente tem o ΔS, que é a variação desse espaço. Aqui, a gente vai ter esse espaço angular, ou seja, eu vou ter um ângulo inicial, um ângulo final. Se eu quiser saber qual é a variação do espaço angular, eu vou diminuir o ângulo inicial, o ângulo final do ângulo inicial. Então, eu vou ter uma medida associada a espaço, só que ao invés de eu medir em metros, eu vou medir em radianos, né? Quanto que ele variou em relação ao seu ângulo. E aí a gente vai chamar isso de espaço angular. E aí, assim como a gente está medindo o espaço angular, se eu calcular a velocidade usando esse espaço angular, essa variação do espaço, eu vou ter a velocidade angular, né? A velocidade linear, a velocidade que a gente está acostumado lá no movimento retilíneo, ela diz para a gente qual a distância que eu percorro a cada unidade de tempo, né? Por exemplo, ele me diz quantos metros eu ando a cada segundo. A velocidade angular vai me dizer quantos radianos eu percorro numa circunferência a cada unidade de tempo, cada segundo. Então, ele vai também medir velocidade, só que não vai ser em função da distância, e sim em função do ângulo que você está variando aí no movimento circular. Tá? Então, por enquanto, está tudo muito parecido, né? A gente só está mudando o que a gente media em função de distância, né? Por exemplo, em metros, para radianos, para ângulos. Tá? Não quer dizer que a gente não vai usar a velocidade linear no movimento circular. A gente também pode medir velocidade linear, né? Eu posso querer saber, por exemplo, dessa partícula aqui, quantos metros por segundo ela está tendo aqui de velocidade. Mas eu posso ter uma outra informação, que é quantos radianos por segundo ela está variando. E, inclusive, a gente vai ver também que eu posso relacionar essas duas medidas, velocidade linear e velocidade angular. Né? Como a gente
Vai falar agora. Então, aqui só para demonstrar, né, a relação. A gente diz que o ΔS, que é essa variação de espaço aqui, ela é a variação angular vezes o raio. Da mesma forma que eu falei lá no início, né, que eu consigo medir o comprimento do arco pegando o ângulo e multiplicando pelo raio. Então, é basicamente a mesma coisa que a gente está fazendo, né? Se eu quero saber, então, esse espaço percorrido aqui, eu pego o ângulo, que vai ser dado aqui pelo ΔΦ, e multiplico pelo raio, eu tenho, então, o espaço percorrido. E aí a gente já vê, né, desde o início do estudo da velocidade, né, que a gente pode calcular a velocidade como ΔS sobre ΔT. Eu só substituí o ΔS por ΔΦ sobre, vezes R, né? Porque a gente pode calcular o ΔΦ, como a gente falou, pegando o ângulo aqui. Desculpa, a gente pode pegar o ΔS, né, pelo ângulo vezes o raio. Então, substituir aqui o ΔS pela variação angular vezes o raio. E aí, ΔΦ sobre ΔT, como a gente viu no slide anterior, isso é a velocidade angular. Ou seja, eu consigo achar aqui, ó, a relação entre velocidade linear e velocidade angular, né, em função somente do raio. Então, se eu sei, por exemplo, a velocidade angular, multiplico isso pelo raio da circunferência, eu descubro a velocidade linear, né? Se eu sei aqui a velocidade em radianos por segundo, multiplico pelo raio em metros, eu vou descobrir a velocidade em metros por segundo. E, né, também posso fazer, se eu souber a velocidade linear e dividir pelo raio, né, se o raio passar para o outro lado dividindo, eu descubro qual é a velocidade angular em radianos por segundo. Tá? Então, aqui eu tenho uma relação entre velocidade linear e velocidade angular. Tá? Essa é uma fórmula muito importante para o movimento circular. Bom, sempre que a gente fala de movimentos periódicos, que é o caso do movimento circular, né? Porque movimento periódico é um movimento que fica se repetindo. A gente vai ter duas formas de medir o tempo desse movimento periódico, ou duas medidas associadas ao tempo, tá? Que é o período e a frequência. Período é a medida do tempo em si. Então, é a medida do tempo de uma volta completa. Então, se eu pergunto qual é o período do movimento, eu quero saber o tempo que leva para esse corpo dar uma volta completa na circunferência. Já a frequência, ela é o inverso do período. Então, ele não vai me dar, como período, o tempo de uma volta completa. Ele vai me dizer quantas voltas eu dou a cada unidade de tempo. Então, um diz para mim quanto tempo leva cada volta, e o outro diz quantas voltas eu dou a cada tempo. Então, um é o inverso do outro. Tá? Se eu tenho o período, eu consigo descobrir a frequência, e se eu tenho a frequência, eu consigo descobrir o período usando essa relação aqui, essa relação de inverso. Vou dar um exemplo. Aqui, ó, eu tenho uma bolinha vermelha, tá? E essa bolinha vai percorrer essa circunferência aqui, essa linha preta. Então, primeiro a gente vai dar um movimento para ela. Esse movimento dessa bolinha, ele tem um período de 2 segundos. Qual é a frequência, então, dessa bolinha? Bom, a frequência é o inverso do período, né? Eu pego 1 dividido pelo período, que dá 0,5 Hz. Tá? A medida do período é o segundo, né, no sistema internacional, e a medida da frequência, que é o inverso do segundo, a gente chama de Hertz. O que isso quer dizer? Então, aqui, ó, o período é de 2 segundos, quer dizer que essa bolinha leva 2 segundos para dar uma volta completa. Isso é o período. E a frequência? O que a frequência me informa? Frequência de 0,5 Hz quer dizer que ele dá meia volta a cada segundo, né? Então, ele dá, em 1 segundo, ele vai dar meia volta, aí em outro segundo ele vai completa mais uma volta. Então, a cada meia volta, ou melhor, a cada segundo ele dá meia volta. É isso que a frequência indica, quantas voltas ele dá a cada segundo. Eu poderia, por exemplo, aumentar a velocidade dessa bolinha. Ó, agora, a bolinha leva meio segundo para dar uma volta completa. Se ela leva meio segundo para dar uma volta completa, né,
a frequência dela é de 2 Hz. Por quê? Porque ela dá 2 voltas a cada segundo. Então, período e frequência são grandezas aí que uma é o inverso da outra. Então, a gente calcula aí período é igual a 1 sobre frequência ou frequência é igual a 1 sobre período, que dá no mesmo. Tá? Só como observação, provavelmente vocês já ouviram falar nessa medida aqui em outras situações, né? Por exemplo, a estação de rádio, a gente mede lá em megahertz, né? Aquele número que representa a estação de rádio, na FM e na AM, ele representa a frequência daquela estação. Então, no FM a gente tem lá estações em megahertz, no AM a gente tem estações em kilohertz, que é porque o que transmite o sinal de rádio é uma onda, né? A onda também é um movimento periódico, um movimento que se repete. Então, essa medida de período e frequência a gente também usa quando a gente estuda ondas, porque ela também está representando o tempo de movimento periódico. Bom, agora a gente vai falar especificamente do movimento circular uniforme, né? É um movimento circular em que a velocidade linear ou a velocidade angular são constantes. Bom, então, quando a gente já tinha visto uma forma de calcular a velocidade linear, né? ΔS sobre ΔT. Só que aqui a gente está usando agora a medida de tempo em função desse movimento periódico, que é o que a gente viu no slide anterior, período ou frequência. Então, a velocidade sendo ΔS sobre ΔT, né? Se eu chamo o ΔT, que é o intervalo de tempo, de período, que é o tempo de uma volta completa, o ΔS, né, vai ser o ΔS de uma volta completa, ou seja, a distância ou espaço percorrido em uma volta completa. Uma volta completa numa circunferência é o comprimento da circunferência, é o perímetro da circunferência, que é dado por 2πr. Então, aqui ó, o 2πr é o ΔS e o período é o ΔT. Né? Se eu uso o período para calcular a velocidade linear, eu vou fazer 2πr sobre o período. Ou, como o período é o inverso da frequência, né? Se o período está dividindo, a frequência ela vai multiplicando. Então, a gente pode calcular a velocidade linear fazendo 2πr vezes f. Já a velocidade angular, né? Uma volta completa numa circunferência equivale a 2π radianos. Né? 2π radianos seriam os 360 graus, né? Da circunferência. Então, para calcular a velocidade angular, eu pego a variação angular, que é de 2π, e divido pelo período, que é o tempo para dar uma volta completa. Né? Um tempo para ele percorrer 2π radianos. Ou faço com a frequência, que é o inverso do período, né? 2π vezes f. Tá? Essas duas fórmulas aqui também são muito importantes, a gente vai usar bastante no estudo do movimento circular. Né? E essa terceira aqui, reforçando, né? Que é a relação entre velocidade linear e velocidade angular. Então, por exemplo, tá? No slide anterior, eu poderia calcular a velocidade angular, né? Porque a gente tinha o período e a frequência, né? Tanto faz. Eu poderia usar essa fórmula para calcular a velocidade angular. Se eu soubesse o raio, eu poderia multiplicar essa velocidade pelo raio e calcular a velocidade linear também. Tá? Ou aplicar aqui, né? Usando a frequência e o raio, calcular a velocidade linear. Então, a gente tem aqui diferentes formas de calcular a velocidade angular e a velocidade linear. Por fim, a gente tem a aceleração. Né? A gente está falando de um movimento circular uniforme. Então, a gente sabe que esse corpo ele não vai estar mudando de velocidade. Mas, se ele está fazendo uma curva, isso implica em ele ter uma aceleração. Tá? O corpo ele só não tem aceleração quando ele está com velocidade uniforme e em linha reta. A gente vai estudar isso com mais detalhes nas próximas aulas, quando a gente falar sobre as leis de Newton. Né? O que a primeira lei de Newton fala é justamente isso. Né? O corpo ele mantém seu estado de inércia, que é um movimento constante, né? Em linha reta ou em velocidade constante, né? Quando ele não tem força agindo sobre ele, que vai implicar em ele não ter aceleração. Tá? Mas isso a gente vai ver com mais detalhes lá na frente. Então, quando eu falo de aceleração, eu tenho dois tipos diferentes de aceleração. Uma aceleração que muda a velocidade do corpo, que muda a velocidade que eu digo muda a rapidez do corpo. E tem uma outra aceleração que muda a direção do corpo.
Porque a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Então, quando eu mudo a direção, eu também estou mudando a velocidade. Né? E a aceleração ela representa a mudança de velocidade. Tanto no módulo, que seria a aceleração tangencial, que seria responsável pela mudança de velocidade em relação ao seu módulo, né? Sua rapidez, sua intensidade. E a aceleração que é responsável pela mudança de direção, a gente chama de aceleração centrípeta. Então, no movimento circular uniforme, eu não vou ter aceleração tangencial, porque é um movimento circular uniforme. O uniforme aí está dizendo para a gente que eu não vou ter aceleração tangencial, eu não vou ter mudança no módulo da velocidade. Mas ele, por ser circular, me diz que ele tem uma aceleração centrípeta, porque eu vou ter mudança na direção da velocidade. Então, a aceleração de um corpo no movimento circular uniforme vai ser somente a aceleração centrípeta. Tá? Aqui eu botei um exemplo do que seria a aceleração resultante, né, no desenho, que seria a soma vetorial entre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Mas no movimento circular uniforme, eu só vou ter uma aceleração, que é a aceleração centrípeta. Então, a aceleração ela vai sempre apontar para o centro. A aceleração centrípeta ela sempre aponta para o centro da circunferência. No caso, a circunferência que está fazendo essa velocidade aqui mudar de direção. Né? Então, ó, se esse vetor aqui é o vetor que representa a velocidade do corpo, o tamanho dele não vai mudar, porque ele não tem aceleração tangencial. Mas a direção dele vai mudar conforme ele vai girando. Por quê? Porque ele tem uma aceleração centrípeta, que vai ser a aceleração total do corpo, a aceleração resultante. E eu posso calcular essa aceleração centrípeta em função dessa velocidade. A aceleração centrípeta é velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, ou eu posso usar a velocidade angular, né, e calcular a aceleração centrípeta como ômega, que é essa letrinha que representa a velocidade angular, né, ômega ao quadrado vezes o raio. Tudo certo? Bastante coisa, né? Mas são coisas que são relacionadas, né, com as medidas de movimento que a gente já tinha estudado anteriormente. Tá? Então, analise com calma essas grandezas. Tá? Tentem fazer a relação, que eu acho que fica mais fácil de entender essas medidas novas, relacionando com as medidas que a gente está acostumado lá no movimento linear. E não deixem de fazer exercícios para ver como é que isso funciona na prática. Tudo certo? Então, até a próxima.